sua palavra, podemos ver a proximidade da sua vida. Quanto que está próxima. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Perdoe todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas, Senhor. E aceite, Pai, a nossa gratidão. Envia sobre cada um de nós aquela poderosa unção do Espírito do Senhor, para que toda a nossa atenção, Senhor, esteja voltada para o que diz a sua santa e preciosa palavra. A sua palavra é a verdade. Por isso nos conceda sabedoria, para que possamos ouvir com atenção. Amém. E também estejamos interessados em obedecer, Pai. Amém. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isaías 55, do verso 6 ao 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém. Invocai-o enquanto está perto. Glória a Deus. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, É verdade, Jesus. nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Aleluia. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. 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 Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra, lida mais uma vez nesta noite. Glória a Deus. Podeis assentar. Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Ele possa continuar ajudando e abençoando a cada um de nós. Aleluia. Ele é o nosso ajudador. Amém. Acabou de chegar mais uma mensagem pregada pelo profeta de Deus, enviado para esta última geração, intitulada Deus projetando seu amor, Glória. impressa pela gráfica Crentes da Bíblia do Brasil. Amém. Leia no Espírito que o profeta de Deus apresentou. Certamente você vai ser abençoado, você vai ser abençoada. Amém. Nesta mensagem, mais uma vez, o profeta faz menção daquele soldado que foi preso por desobedecer à lei dos Estados Unidos e foi sentenciado à morte. E Abraham Lincoln perdoou ele, mas ele não acreditou naquele perdão. Mesmo assim foi executado. E quando aquilo foi para julgamento, a Corte Suprema julgou assim: um perdão só é perdão quando é aceito como perdão. Amém. Glória. Graças a Deus. O Senhor Jesus Cristo tem perdoado a todos nós, mas é preciso aceitar este perdão. Aleluia. É preciso que o ser humano aceite este perdão.
É por isso que nós encontramos o profeta em várias mensagens dizendo assim: você não tem só que crer em Jesus Cristo, não. Você precisa crer e aceitar. Amém. Porque crer, o diabo também crê. Crê que estremece, mas não aceita. O ser humano tem que crer e aceitar. Glória. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite sobre: sem Cristo perdemos completamente tudo. Sem Cristo perdemos completamente tudo. Martinho Lutero fez uma afirmação desta maneira assim. Ele disse assim: quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Isto é verdade. Se você olhar, se eu olhar para mim mesmo, não vejo como me salvar. Se você olhar também para você mesmo, não tem como você ver que você será um salvo. Agora, quando eu olho para Cristo, aí então não vejo como me perder. Por isso que é necessário estar em Cristo. Amém. Vida eterna, salvação, é para quem aceita o Senhor Jesus Cristo. É para quem está em Cristo. Glória. Por isso o profeta chegou a dizer na mensagem o sinal. Mensagem está entre as mensagens mais sobressalentes que ele pregou. Mensagem o sinal. Ele pregou mais de uma vez esta mensagem, mas a que ele pregou ali em Jeffersonville, ali no Tabernáculo Grana, ele disse assim: sem Cristo perdemos completamente tudo. Por isso que nós encontramos o profeta Isaías dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Glória. Dizendo: ímpio, homem ímpio, ser humano ímpio, pecador, se converta. Porque, disse ele, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O ser humano pensa certas coisas e pensa que Deus está sujeito aos pensamentos dele. Não importa quão bom seja o pensamento meu ou seu, a palavra de Deus está acima de tudo. Amém. Acima de tudo. Nós encontramos que a Bíblia foi muito clara, o apóstolo Paulo foi muito claro em dizer assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2. Ali encerrou o assunto. Por isso que nós encontramos que lá em São Marcos capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo, não foi nenhum apóstolo,
Foi o Senhor Jesus Cristo que disse assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quem falou isso foi o Senhor Jesus Cristo. Isso não pode ser nem subtraído, nem acrescentado, nem deixado de lado, porque deixar isso de lado é deixar Cristo de lado. É verdade. Só tem que São Marcos 16, o capítulo 16 de São Marcos, para quem não crê em cura divina, eles dizem que não foi inspirado, porque ali em São Marcos está escrito cura divina: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quem não crê em cura divina diz que o capítulo 16 de São Marcos não foi inspirado, foi o Vaticano que acrescentou. Mas tem muita gente que não crê mais no batismo nas águas, não dá tanta importância mais. O batismo nas águas deixou de ser importante para muita gente. É a mesma coisa, para quem o batismo nas águas não tem importância, é a mesma coisa que dizer que o capítulo 16 de São Marcos não é inspirado. Mas sabemos que ali é a palavra de Deus. Amém. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. São João 3 chega e diz assim: necessário é nascer de novo. Não importa o quanto que alguém pense que é bom, não importa o quanto que alguém pense que é justo. É muito fácil o ser humano pensar que é bom, pensar que é justo. É muito fácil. Mas Jesus disse a um homem bom, a um príncipe em Israel: necessário é nascer de novo. E quando o evangelho estava sendo pregado ali por homens cheios do Espírito Santo, e ali perguntaram a eles o que devemos fazer, varões e irmãos, Pedro e os demais, cheios do Espírito Santo, disseram: arrependam-se, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom, a vida eterna. O Espírito Santo é a vida eterna. Eles nunca deixaram de ensinar estas coisas. A igreja primitiva nunca desprezou estas coisas, porque são mandamentos do Senhor. Amém. São mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Por isso o profeta chega a dizer: sem Cristo perdemos completamente tudo. E nós encontramos aqui o profeta Isaías dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Aleluia. Não importa o quanto que o ser humano pense ou ache que é assim, pregar o evangelho, eu acho, não é assim que se prega o evangelho. O evangelho se apresenta assim, é assim. Se você entendeu, é assim. Se você não entendeu, é assim. Amém. E tem que ser daquela maneira, ponto final. Amém. 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 Então vamos ver por que foi que o profeta fez esta afirmação: sem Cristo perdemos completamente tudo. Na mensagem Perguntas e Respostas,
que o profeta pregou no dia 23/12/1959, no parágrafo 36, o profeta falou assim: e o diabo deseja nos tomar para operar sob o controle dele. Isso é o desejo do diabo. É ter cada pessoa sob o controle dele. Isso é o que o diabo deseja. Então, quando ele chega em sua forma branda, quando o diabo chega em sua forma branda para o ser humano, sua forma leve, que parece que não faz mal, que parece que está tudo bem, ele começa no pecado. Quando o diabo chega em sua forma branda, ele começa no pecado. E nós sabemos que o pecado é bonito, o pecado é belo. Você vê que o diabo é tão nojento que tem coisas que há alguns anos eram imorais, hoje está se tornando normal. Porque ele chega para as pessoas na forma branda, leve. É assim que ele se aproxima das pessoas. Se ele puder mantê-lo como um homem justo, se o diabo puder manter uma pessoa como um homem justo, você não bebe, você não fuma, você não joga, você não vive fazendo trapaça. O que é que você quer na igreja? Não precisa. Se ele puder fazer você confiar na sua justiça, se o diabo puder fazer você confiar nas coisas boas que você faz, o profeta diz: foi ali que ele lhe pegou. Você vê quando morre uma pessoa boa? Porque dizem por aí: quer ser bom, ou se mude, ou morra. Depois que morre, mas era tão. Como é uma pessoa boa depois que morre? Oh, mas fez isso, fez aquilo, foi direto para o céu. O caminho do céu não é este. O caminho do céu é aceitar Jesus Cristo. Esse é o caminho da vida eterna. Então, se o diabo puder mantê-lo como um homem justo, como um homem bom, e deixá-lo seguir adiante tentando ser bom assim, se ele puder segurá-lo desta forma até que essa pessoa morra, isso é exatamente o que ele deseja fazer. Se o diabo puder segurar essa pessoa até que ela morra, é o que ele deseja fazer. Ele te pegou. Ele te pegou porque não importa quão justo você seja, não importa quão bom seja você, não importa quanta moral você tenha, não importa quão limpo e quão honesto você seja, você nunca chegará ao céu enquanto você não for nascido de novo. Mas foi isso que Jesus disse ao doutor Nicodemos, porque Jesus estava conversando com aquele homem bom, justo, honesto, sincero. O doutor Nicodemos foi conversar com Jesus de noite. Religioso, bom, honesto, sincero, e disse: nós sabemos que o Senhor veio de Deus. Olha o respeito. Jesus
O profeta na mensagem de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, disse assim: mas você sabe que eu vim de Deus, e por que você não se junta comigo? Por que você não sai lá eu não tenho o sinédrio para lá? Doutor Nicodemos, homem sincero, honesto, príncipe de Israel, e conversou com Jesus. Ele disse assim: necessário nascer de novo. Eu sei que você é sincero, eu sei que você é honesto, eu sei, você está me respeitando. O sinédrio não me respeita como você está me respeitando, mas você precisa nascer de novo. Se quiser vida eterna, você tem que nascer de novo. Aleluia! Louvado seja Deus! Diferente de alguns pregadores da mensagem de hoje, não é diferente? Alguns pregadores que só estão dizendo por aí: só basta ser filho de crente, de eleito já está salvo. Jesus nunca ensinou isso. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o seu nome, Senhor. Então, irmão, aqui o profeta diz: ó, se o diabo puder segurar você, manter você como um homem justo, deixar você aqui adiante tentando ser bom assim, e se ele pudesse segurá-lo desta forma até que essa pessoa morra, isso é exatamente o que o diabo deseja fazer. Ele te pegou, porque não importa quão justo você seja, não importa quão bom seja você, não importa quanta moral você tenha, quão limpo e quão honesto você seja, você nunca chegará ao céu enquanto você não for nascido de novo. Jesus disse isso. Isso é São João 3, amém? Você tem que ser nascido de novo. Você tem que ser regenerado, ou não haverá nenhuma maneira no mundo para você entrar no céu, ou nunca vir a Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Nesta mesma mensagem, vamos ver o que o profeta diz no parágrafo 47. Deus enviou uma mensagem para ensinar nós a crer na Bíblia. Amém. Glória. Eu sei, se eu trouxesse aqui alguma coisa fantástica, vocês teriam facilidade de acreditar nisso, porque o ser humano é assim. Tudo que chega para o ser humano, que o ser humano pode fazer, aí o ser humano não aceita. Principalmente quando se trata de vida eterna, de salvação. Ele diz que o que devemos fazer para que sejamos salvos: arrependa-se de seus pecados, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem vai me guiar em toda a verdade. Amém. Glória. Mas outro aparece e diz assim: não, mas se você fizer um favor à noiva, você já está salvo. E isso está aí sagrado. Porque eu fazer um favor a você é muito fácil, irmão. Muito fácil. Mas a salvação minha e sua custou o sangue de Jesus Cristo. É verdade. Amém. Amém. Glória. Custou o sangue de Jesus Cristo. Você fazer uma afirmação, fazer o povo descansar nisto, fazer o povo, alguém descansar, alguma coisa que eu posso fazer e você pode fazer. O profeta mesmo chegou a dizer: se eu posso fazer alguma coisa para me salvar, então Jesus morreu, irmão. Não precisava ele ter vindo morrer por mim e por você.
Você está entendendo? Amém. Vamos ver o que ele diz aqui no parágrafo 47. O diabo está por trás de fumar um cigarro. Ele está por trás daquilo. Esta é sua forma leve. Porque fumar para milhares é bonito, é social. Está na sua forma leve. Fumar um cigarro está na forma leve. O diabo está por trás de fumar um cigarro. Esta é a sua forma leve. Agora, se ele perceber que você é muito esperto e que você captará isso, ele não deixará ir além de cigarros. Que ele, se o diabo observar que você é uma pessoa esperta, então ele vai deixar você só com aquele cigarro, só naquilo ali. Ele sabe que é suficiente para você se perder. Mas se ele perceber que você não é esperto, ele diz assim: eu vou levar ele a fumar um cigarro de maconha, que ele viu que você não é esperto. Aí ele continua observando, ele diz, eu vou levar ele a... Aí vai levando a outras coisas piores. Mas quando ele percebe que o ser humano é esperto, ele não, ele vai ficar só com um cigarro, porque é suficiente para ele se perder. Se ele perceber que você é muito esperto e que você captará isso, ele não deixará além de cigarros. Ele não deixará ir além de cigarros, se ele perceber que você é uma pessoa esperta. Por que é que existe tantas pessoas drogadas por aí? Porque o diabo viu que ele não era esperto. Aí levou a ele um cigarro de maconha, ele aceitou. Daí a pouco a maconha não está mais servindo de nada, aí levou a outra droga mais forte. E assim sucessivamente. Vem. Desde que ele consiga te segurar ali tempo suficiente, que ele possa tomar, que ele consiga acabar com toda a sua vida, porque o diabo sabe também que você não pode partir até que Deus diga que sim. O diabo sabe disso. Você não pode partir enquanto Deus não dizer sim. Então, enquanto você não morrer, se ele puder segurar você com um cigarro, tá bom, porque ele sabe que você está perdido com aquilo. Este é o parágrafo 47 da mensagem Perguntas e Respostas, pregada no dia 23 de dezembro de 59. No parágrafo 48, o profeta continua dizendo: mas você ouvirá sermão após sermão, sermão após sermão, mensagem após mensagem, pancada após pancada, e avisos e mais avisos sobre isso. E se ele puder mantê-lo afastado, se o diabo puder mantê-lo afastado e manter sua mente em outra coisa, tal como uma pessoa popular, ou em algo que você tem que adquirir, ou alguma coisa assim, então se ele puder te segurar ali, até ele tirar você
ou se ele puder fazer você se unir a uma igreja e dizer, ou se ele puder manter, te segurar, ou se ele puder fazer você se unir a uma igreja e dizer, eu vou ser uma boa pessoa. Vou para a igreja e vou ser uma boa pessoa. Eu vou virar a página. Eu não vou mais fumar. Eu não vou mais beber. Eu não vou mais jogar. Vou me unir agora a uma igreja. Vou ser religioso. Vou virar a página. Eu vou à igreja e vou me unir a ela. Se ele puder segurá-lo sob aquilo, isso é tudo que ele tem que fazer. Ele já te pegou. Ele já te enganou. Porque Jesus disse, na verdade, isto é absolutamente vos digo, se um homem não nascer de novo da água e do Espírito, ele não entrará no reino. Amém? Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. No parágrafo 51, ele continua dizendo, eu não digo isso para ferir seus sentimentos. Você falar isso, hoje, em nossos dias, soa como legalíssimo. Ele é muito legalista. Soa como legalista. Mas o profeta está dizendo, eu não digo isso para ferir seus sentimentos. Esta é a igreja. Este é o meu tabernáculo. Ele pregou essa mensagem lá no tabernáculo Brana. Este é o meu tabernáculo e eu sou tão livre quanto um pássaro. Vem. Agora, eu quero que vocês recordem disto, que um homem pode ser bom, ele pode pagar seus dízimos, ele pode ser honesto, ele pode ajudar a viúva. Tudo isto é Bíblia, não é? Ser honesto é Bíblia, entregar os dízimos é Bíblia, ser ofertista é Bíblia, ajudar a viúva necessitada é Bíblia. É Bíblia ou não é Bíblia? É Bíblia. Recordem que um homem pode ser bom e ele pode pagar seus dízimos, ele pode ser honesto, ele pode ajudar a viúva, ele pode ajudar os órfãos, ele pode ser um membro de igreja. Você não consegue encontrar uma falha nesse homem. Uma falha só você não pode encontrar nesse homem. De tão bom, de tão honesto que ele é. Ou nesta mulher, que esta palavra é generalizada. Toda vez que alguma coisa acontece, este homem pega do bolso o último centavo que tem e dá aos pobres. Ele está do seu lado para o que der e vier. Homem honesto, verdadeiro e sincero. Ele será seu amigo mesmo quando muitos outros assim chamados lhe virarem as costas e coisas assim. E esse homem, ainda assim, está fora do reino de Deus, a menos que ele seja cheio com o Espírito
Santo com a vida eterna. Aleluia. Bom, honesto, sincero, ofertista, dizimista, ajudando a viúva, ajudando os pobres, amigo leal, mas sem o Espírito Santo, a menos que ele seja cheio com o Espírito Santo, com a vida eterna, está fora do reino de Deus. Por isso o profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém. Glória. Glória a Deus. Amém. Correto? Glória. Isso mostra quão importante isto é. Isto mostra quão importante o Espírito Santo é. Quão importante o novo nascimento é. Amém. Quão importante o batismo nas águas é. Amém. Aleluia. Tudo isso é o profeta mostrando a importância da palavra. Amém. Amém. Batismo nas águas não tem nenhuma importância. Não tem para o incrédulo, não tem para o religioso, mas para quem é espiritual tem. Amém. Para o cristão tem. Amém. Você vê que o apóstolo Pedro, Cornélio foi batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, mas Pedro disse: seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque é a palavra de Deus, não se pode subtrair e nem acrescentar. Está escrito lá em Apocalipse 22, verso 18 e 19, o que acontece com quem subtrai e com quem acrescenta algo ao que a Bíblia diz. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso mostra quão importante isto é. Quão importante a palavra de Deus é. Quão importante o Espírito Santo é. Quão importante o novo nascimento é. Amém. Glória. Para eu e você, para nós estarmos aqui, foi preciso o nascimento natural, para que nós pudéssemos estar aqui. E o profeta diz: para termos vida eterna, precisamos ter o nascimento espiritual. Glória. Amém. Deixou isso bem claro na mensagem às 10 virgens. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Santo é o seu nome, Senhor. Amém. Engrandecido seja para todo sempre. Amém. Isso mostra quão importante isto é. Esta é a razão pela qual eu estou tentando fazer a minha igreja ver isto. Amém. E eu oro para que você não pense que eu estou apenas tentando agir como um servo, como um experto sobre isso. Eu estou tentando lhe dizer que o diabo é tão enganador, que o diabo é tão enganador que ele fará você agir como um cristão. Tão enganador é o diabo, e fará você agir como um cristão, sem ser. Para você pensar que está certo, sem estar. Ele fará alguma coisa e vai se passar por Cristo diante do próprio eleito. A Bíblia diz que eles estariam tão próximos. Você será um bom homem. Veja, tenhamos cuidado. Por que foi que Paulo diz: eu temo que assim como o diabo, a serpente, enganou Eva, também não venha enganar você. Ele é astuto. Se ele puder segurar alguém com sujeira, ele segura. Mas se ele puder segurar alguém com religião que parece ser cristianismo, ele também segura. Porque ele sabe que só tem um caminho para o ser humano. Para o ser humano
humano não se perder, só tem um caminho, o diabo sabe disso, e é o novo nascimento. Amém. Amém. Glória. Glória a Deus. O novo nascimento nos leva a crer em toda a Bíblia, em toda a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o seu nome, grande Deus. Amém. No parágrafo 58 e o parágrafo 59, o profeta continua dizendo: o que é a primogenitura? O que é a primogenitura? Aquilo que Esaú nunca ligou para aquilo e Jacó amava. Era de Esaú, ele nunca ligou, nunca deu atenção para aquilo, nunca valorizou. E Jacó, que não tinha nenhum direito, amava a primogenitura. E o profeta pergunta: o que é a primogenitura? É um direito ao primogênito, ao primeiro filho. É disso que eu estou tentando lhes falar agora. Este Espírito Santo é a sua primogenitura. Amém. Porque Deus sabe que sem o Espírito Santo eu não vou caminhar, você não vai, ninguém vai caminhar. Sem o Espírito Santo eu serei religioso, sem o Espírito Santo você será um bom religioso também, e uma boa religiosa, irmã, sem o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, Deus prometeu nos dar, é o selo, até o dia da redenção. Porque Ele sabe que se Ele não nos der o Espírito Santo, a gente não vai caminhar mesmo. E o Espírito Santo faz com que a gente não queira nada com o pecado. Foi prometido para nos guiar em toda a verdade. É o mestre, é o ensinador, é o Espírito Santo que faz eu e você valorizar esta palavra, ter cuidado com esta palavra e poder ver em nós os nossos próprios erros. Porque eu ver seu erro é fácil demais. Quer saber eu ver meu erro? Você vê o seu próprio erro. Este Espírito Santo é a sua primogenitura. Esta é a sua primogenitura. É o seu direito dado por Deus. Agora, as pessoas dizem hoje: eu vou à igreja, eu sou tão bom quanto o companheiro do meu lado, mas eu agir como um daqueles santos roladores, eu não. Você é Esaú. Esaú nunca valorizou a primogenitura. Não, mas eu recebi o Espírito Santo, e se eu for pular? E se eu for gritar, ou chorar, ou correr, ou rolar no chão? Não importa, se o Espírito Santo quer que você faça isso. Tem muitos que fazem isso sem ter. Tem uns aí que pulam e gritam e correm para lá e para cá sem ter o Espírito Santo. E calcule ele vindo. Ele vindo, se ele quiser que eu pule, eu vou pular muito. Se ele quiser que você grite e chore, negócio é ele querer. Não é eu querer, não sou eu querer chorar, nem gritar. É que ele vem para fazer isso. Ele é livre. Glória. Aleluia. E se somos cristãos, temos que dar lugar a Ele. Lugar a este Espírito Santo que tem tantas bênçãos para nós. Aleluia. Mas não adianta eu pular, gritar, correr para cá e para lá, chorar, se emocionar. Não adianta sem crer primeiro nas Escrituras. Primeiro é a palavra. Amém. Primeiro o que a Bíblia diz. Amém. Glória a Deus. As pessoas dizem hoje: eu vou à igreja, eu sou tão bom quanto o companheiro do meu lado, mas eu agi como um bando daqueles santos roladores? Eu não. Bem, você é Esaú. Vem. É exatamente a mesma coisa, desprezando a primogenitura.
pois Esaú a trocou por um prato de lentilha. E é o que muitos fazem. Muitos homens trocam a primogenitura, o Espírito Santo, por uma camisa regata, por uma bermuda, por um jogo de futebol, outro jogo qualquer, jogo de azar. Muitas mulheres trocam essa primogenitura por um corte de cabelo, por uma cara pintada, por uma mini saia, por uma roupa transparente, uma blusa quase sem manga, e o diabo faz ela crer que existe manga naquela blusa, naquele vestido, e assim sucessivamente. Porque se Esaú trocou por um prato de lentilha, é o que muitos fazem hoje também. Mas você que é cristão, você não negocia isso com ninguém. Amém. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome, grande Deus. Você é Esaú? É exatamente a mesma coisa, desprezando a primogenitura, pois ele a trocou por um prato de lentilha e você a vende. Agora, eu não digo vocês, falando dos cristãos, eu não digo vocês, mas o mundo a vende por muito menos que isso. O mundo vende a primogenitura por muito menos do que um prato de lentilha. Esaú estava faminto, mas vejam, se bondade fosse levada em consideração, se bondade, se ser bom fosse levado em consideração, se ser bom para o pai, se ser bom para a mãe fosse levado em consideração, Esaú tinha se salvado. Isso não quer dizer que temos que ser ruim para nossos pais, não. Temos que ser bons para nossos pais, mas não pensando porque vamos se salvar por isso, não. Porque se isso me salvasse, se salvasse qualquer um de nós aqui, Esaú também tinha se salvado. Porque Esaú era muito melhor para Isaac do que Jacó. Muito melhor, nem se comparar. Por isso, glória a Deus, se bondade fosse levada em consideração, se andássemos por ali e ficássemos perto da tenda por alguns dias, nós descobriríamos que Esaú, nós teríamos escolhido Esaú, porque Esaú era melhor para o pai do que Jacó, muito mais. Nós teríamos escolhido Esaú, veio, mas em seu coração ele, Jacó, desejava aquela primogenitura. Ele não se importava com nada mais. Ele queria aquela primogenitura, era tudo que Jacó queria. Amém, irmão? Louvado seja Deus! E aqui no parágrafo 61, nós poderíamos ler muitos, mas nós vamos, nesta mensagem, ler apenas este, e eu creio que já é uma boa lição. Amém. Uma ótima lição. Amém. Para ver porque é que o profeta Isaías está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia! Amém. Louvado seja Deus! Este Espírito Santo deve ser mais importante para você do que qualquer outra coisa do mundo. Amém. Porque este Espírito Santo é quem diz a mim se eu estou certo ou errado. É Ele quem diz a você se você está certo ou errado. O pregador pode pular, gritar, suar a camisa, mas se o Espírito Santo não vivificar, entra no ouvido e sai no outro.
Agora o Espírito Santo chama a nossa atenção para esta palavra, e esta palavra é infalível, porque é a palavra de Deus. Por isso que o profeta diz: este Espírito Santo deve ser mais importante para você do que qualquer outra coisa no mundo, do que seu prestígio, do que sua vida. O Espírito Santo deve ser mais importante para você do que a sua vida. O Espírito Santo deve ser mais importante para mim do que a minha vida, do que seu emprego, do que tudo que você tenha. Esse Espírito Santo deve ser mais importante para nós do que a nossa família, do que a nossa casa, do que tudo. Amém. Glória a Deus. Amém. Você não deve parar até que você o obtenha. Você tem que clamar até que você o obtenha. Senhor, mas olha, eu estou assim, magoado, aquela pessoa fez isso comigo. Aí você diz: Senhor, eu não quero ter mágoa contra aquela pessoa. Ele fez, está perdoado, deixa ele para lá, tira para lá, tal, e pronto. Você não vai. Temos que ter cuidado para não guardar mágoa nos nossos corações. Porque às vezes você pensa: será que eu estou com mágoa de fulano? Não, se você é um cristão, você não está. Você se separa dele ou dela porque você tem até receio que ela faça a mesma coisa com você, ou ele faça a mesma coisa com você. Mas você tem o maior cuidado para não ter ódio dele, nem ódio dela, e assim sucessivamente. Amém. Porque esse Espírito Santo, ele habita aonde ele está, o amor está ali. Mas o amor que nós entendemos é aquele amor, tem que estar abraçados. Tem tanto que se abraçam aí, feito o tamanduá. Mas o amor verdadeiro, pouca gente quer, sabe por quê? Porque o amor verdadeiro é corretivo. Amém. Agora o amor filho, o ser humano quer. Porque o amor filho é o amor humano. Mas o amor ágape, que é o de Deus, é corretivo. O amor ágape chama a minha atenção e a sua. E o ser humano não quer que ninguém diga que ele está errado. Quem é você para dizer que eu estou errado? Ele se acha grande, ele se acha importante. Agora Jesus Cristo foi levado para a festa quando ele tinha 12 anos de idade. E quando vinham de volta, os pais pensavam que ele vinha na frente com as outras crianças, porque criança gosta de crianças, jovem de jovem, adolescente de adolescente. Depois de um dia ou 2 dias, percebeu que ele não estava entre os parentes. Começam a procurar, procuram aqui e procuram lá. O único lugar que não procuraram foi no templo, onde ele estava ensinando os doutores. Chegou lá, chegou Maria lá angustiada. Mas meu filho, nós estamos angustiados te procurando, como é que você faz uma coisa dessa? Ele olhou para ela e disse assim: mas você passou o tempo todo dizendo que eu sou filho do Espírito Santo, sou filho de Deus, agora dizendo que eu sou filho de José. Chamou a atenção de Maria, porque o amor é corretivo. Amém. Como é que você me chama de filho? Você não disse que eu não era filho de José? Você não disse que antes que alguém te conhecesse, você foi cheia do Espírito Santo, e agora dizendo que eu sou filho de José? O amor é corretivo. Amém. Amém. Vê se Maria reclamou dele. Está me faltando com respeito? Não, o amor é corretivo. Oh, glória a Deus. Por isso o governo diz: este Espírito Santo deve ser mais importante para você
prestígio, do que sua vida, do que seu emprego, do que tudo que você tenha. Você não deve parar até que você o obtenha. Amém? Você deve recebê-lo. E você diz: bem, eu tenho medo deles no meu trabalho. Temo que meu marido... Não temas, deixe-o ocupar o primeiro lugar. Deixe o Espírito Santo ocupar o primeiro lugar na sua vida, irmão e irmã. Deixe que tudo mais se vá. Deixe-o ser o primeiro. Deixe o Espírito Santo ser o primeiro na sua vida. Bem, eu espero que eu consiga num dia destes, irmão Brahma. Não num dia, não num destes dias, agora. Esta é a hora. Deixe o seu primeiro antes de mim. Antes que eu faça qualquer outra coisa, deixe-me recebê-lo agora. Desespero, amém? Isto ajudará a responder nossas indagações. Você recebe quando você entra em desespero por ele. Realmente, ou você o obtém ou morre. Morrer quer dizer se separar de Deus. Por isso Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Amém. Por isso ele diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Necessário é nascer de novo. E quando mais de 3.000 almas ouviram o evangelho verdadeiro, o evangelho sem nenhuma interpretação humana, aquele evangelho atingiu aquelas almas e perguntaram: o que devemos fazer? Eles disseram: arrependam-se de seus pecados, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E recebereis o dom do Espírito Santo. Sempre foi assim e sempre será assim. Amém. Glória a Deus. Estes parágrafos que nós acabamos de ler encontram-se na mensagem Perguntas e Respostas que o profeta pregou no dia 23 de dezembro de 1959. Mas vejamos o que é que o profeta diz nessa mensagem. O sinal. Pouca gente lê essa mensagem, que essa aqui arranca couro. O povo gosta de uma coisa folgada. O povo gosta de uma coisa folgada. Mas uma coisa que combate o pecado, o povo não gosta, não. Principalmente nos nossos dias, diante dessa política religiosa que rola. E isso ninguém pensa que vai mudar, que isso vai se multiplicar. Mas aqui nesta mensagem, o sinal, essa mensagem o profeta pregou em 1963, 1º de setembro de 1963. No parágrafo 43 ao parágrafo 46. Isso é tremendo, irmão. Eu creio que se você é um cristão, isso mexe com você. Amém. Isso mexe com quem é cristão. Com quem não é, é mesmo que joga água em cima de um pato. Mas com quem quer alguma coisa com Deus, com quem está buscando o Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E ainda há sangue no propiciatório. Ainda há chance para o pecador. Chegará uma hora que o pecador não terá chance. Porque o profeta diz: olha, a mesma oportunidade que Deus deu a Adão e Eva é a mesma que Deus está dando a mim e a você. É a mesma. Se não for a mesma, então Deus errou. E Deus não erra. Amém. E Deus não erra. É a mesma oportunidade.
autoridade. É o que o profeta diz na mensagem Um Prisioneiro, parágrafo 50, e outras mensagens por aí. Até mesmo essa mensagem é um sinal, o direito de escolher. Deus deu a mim, a você, irmão, a você, irmã, porque Deus é bom, deu o direito de escolher. O mesmo direito que Ele deu a Eva e a Adão, deu a mim e a você, a todo ser humano. E aqui ele diz, na mensagem O Sinal, parágrafo 43 ao 46, somos uma gente moribunda. Moribundo quer dizer aquele que está quase a morrer. Quase a morrer. O ser humano, estou bem. Está bem? Que bem que nada. Você nem sabe nem que amanhã vai amanhecer, viu? Como é que você está bem? O ser humano vive só quase a morrer. Conheci uma pessoa que, olha, no dia anterior estava bem. Há pouco eu soube que amanheceu o dia, sentiu uma dor lá pelo peito, mas depois passou. Quando foi, parece que no final do dia, sei lá, a dor voltou, chegou no hospital morto já. Então, o ser humano vive quase a morrer. Quantas crianças que morreram hoje, ou não morreu nenhuma criança hoje? Procure na estatística aí para ver quantas crianças morreram hoje. Mostrando que somos pessoas moribundas. Aquele que está quase a morrer, agonizante. E o profeta diz, somos uma gente moribunda. Todos os seres humanos estão rumando à eternidade. Rumando à eternidade. E então temos este tanto de tempo para tomar nossa decisão, por qual estrada vamos seguir. Enquanto estivermos caminhando aqui na terra, enquanto Deus nos der fôlego, é o tempo que Deus deu a mim e a você para fazer uma decisão por qual estrada vamos caminhar. Se é pela estrada que conduz o ser humano ao inferno, ou se é pela estrada que conduz o ser humano à glória. Porque só existem dois caminhos. A Igreja Católica criou o terceiro, chamado purgatório, mas isso foi a Igreja Católica. Não tem isso na palavra, não. Só tem dois caminhos. O ser humano tem que decidir, enquanto estamos caminhando aqui, por qual estrada vamos caminhar. Eu mesmo estou aqui porque eu quero caminhar na estrada que me conduz à glória. E você, irmão e irmã? Aleluia. Por isso que cada vez que a gente, se somos cristãos, a gente vem à igreja para melhorar. Amém. Glória. Melhorar espiritualmente. É verdade. E então temos este tanto de tempo para tomar nossa decisão por qual estrada vamos seguir. E a estrada está diante de nós. Podemos tomar qualquer lado que desejarmos escolher. Essa é a maneira que Deus determinou para Adão e Eva. Amém. E essa é a maneira que Deus determinou para nós. Aleluia. A mesma maneira que Deus determinou para Adão e Eva, determinou para nós também. Amém. Porque Deus não força ninguém a aceitar Ele. Aleluia! Glória a Deus! Porque foi que o Evangelho chegou para mim e eu aceitei? Chegou para você e você aceitou? E milhares não querem nem saber disso. Por quê? Eu mesmo só sei dizer que é a graça. Amém. Mas por que essa graça chegou para outros e outros não querem? Deus deu o direito de escolher.
Glória a Deus. Aleluia. Devemos recordar que, seja o que for que façamos, ou quão bem-sucedidos sejamos na vida, sem Cristo perdemos completamente tudo. É verdade. Não importa o que você alcançou aqui. Aquele jovem rico ficou tão rico, mesmo depois que ele rejeitou seguir a Jesus, ele ficou tão rico que um dia disse: alma, descansa, olha a minha riqueza. Aí Deus disse: louco, você nem sabe que hoje a sua alma será tomada? Aleluia, meu Deus. Rejeitou a seguir a liderança, que era Jesus Cristo. Aquele jovem é aquele mesmo jovem rico que foi ter com Jesus e disse: bom mestre, de joelho, viu? Olha o respeito que ele teve com Jesus. Bom mestre, quem farei para andar na vida eterna? Por isso que o profeta está dizendo, irmão, não importa, devemos recordar que seja o que for que façamos, ou quão bem-sucedidos sejamos na vida, sem Cristo perdemos completamente tudo. Sem Cristo está tudo perdido. Só a vida nele. Amém. Por isso temos que estar nele, Amém. para podermos ter vida. Aleluia. Então, se Cristo é a única coisa que há para aguardarmos ansiosamente, então seríamos os mais nécios, os mais loucos em não aceitar isso e estimar isso. Aceitar e estimar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não é só aceitá-lo. Você aceitou? Glória a Deus. Não é só aceitá-lo, mas chega-se a algo mais que isso. Chega a algo mais do que aceitá-lo. Depois que você o recebe, não vá colocá-lo na prateleira. É para ser usado. Amém. Aceitou Jesus Cristo? Agora vamos usá-lo. Aleluia! Louvado seja Deus! Amém? Amém. Seria como ir ao médico para que receite remédio e então colocá-lo na prateleira. Para quem foi ao médico? Passou o remédio, você colocou na prateleira? Vai servir? Não vai. Aceitei Jesus, mas não vou usar? Vai adiantar de quê? Vai adiantar para quê? Temos que usar, para que o mundo possa ver Ele em mim, para que o mundo possa ver Ele em você, para que o mundo possa ver Ele em você, irmã, em você, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi ao médico, o médico receitou remédio para você, não vá colocá-lo na prateleira. Se lhe foi receitado o remédio, tome o remédio. Se houver uma doença incomodando e este remédio é para ajudá-lo, tome o que ele lhe dá. E justamente da maneira que ele disse para ser tomado, porque às vezes só alguns minutos causa grande diferença na maneira que é para ser tomado. Mas neste caso, hoje, um só minuto em sua decisão pode determinar seu destino eterno. Um só minuto. Não vou aceitar ele hoje, não, vou aceitar amanhã. Aceite hoje, não deixe para amanhã. Um só minuto em sua decisão pode determinar seu destino eterno. Tome-o exatamente como ele o dá.
tome o remédio exatamente como Jesus dá. O médico passa remédio para eliminar doenças materiais do meu corpo e do seu. Mas o remédio que Jesus tem para mim, mais importante do que a minha saúde, do que a saúde do corpo e a sua saúde do corpo, é o remédio contra o pecado. Amém. E o remédio contra o pecado é esse: arrependa-se de seus pecados, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e seja cheio do Espírito Santo, porque sem o novo nascimento ninguém verá o reino de Deus. Amém? Esse é o remédio que ele tem para cada pecador. Porque o Espírito Santo vindo morar em mim e em você, ele vai me ensinar em toda a verdade, vai me guiar em toda a verdade. Eu vou pontuar a palavra dele com um amém em todo lugar, e você vai pontuar a palavra dele com um amém, com um aleluia, com um glória a Deus em todo lugar. Amém? Louvado seja Deus, santo é o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Por isso o profeta diz: sem Cristo perdemos completamente tudo. Mas o diabo fará você pensar que porque você é bom, que porque você ajuda a viúva, que porque você ajuda os órfãos, que porque você cuidou do seu pai, cuidou de sua mãe, ou cuidou do enfermo, o diabo vai fazer você pensar que por isso você será salvo. Porque você ajudou a igreja, o diabo vai fazer você pensar que você vai ser salvo por isso. Mas o profeta disse: se o diabo conseguir fazer isso com você, ele te pegou. Se ele puder segurar você com isso, ele vai segurar você com essas coisas até você morrer, porque ele sabe que você está perdido. Porque o caminho é o novo nascimento. Amém. Porque sem Cristo tudo está perdido. Seu nome, Senhor, é santo, digno de toda honra e de toda glória. No parágrafo 281. Oh, irmão, que Deus ajude a cada um de nós. Eu creio que isso faz nós beliscar a nossa consciência. De você, cristão, isso mexe com você. Amém. Glória a Deus. Santo é o seu nome, grande Senhor. Santo é o seu nome, digno de toda honra e de toda glória. Você diz, parágrafo 281, 282 da mensagem, o sinal. Você diz: bem, meu filho é pregador. O pai, a mãe, diz: meu filho é um pregador. Meu filho é um pregador da mensagem, do evangelho. Vocês, mães, dizem: eu tenho o melhor filho, ou a melhor filha que há. Vou lhe contar, eles são os mais afáveis. Eles foram enchidos do Espírito Santo e tanto amor. Eles são obedientes. Eu nunca vi tal coisa. Aí o profeta pergunta: e você, mamãe? Seu filho é assim, e você é? Seu filho tem o Espírito Santo, e você tem? E você, papai, seu filho é assim, cristão, cheio do Espírito Santo, e você é? E você recebeu o Espírito Santo como seu filho? Se não, você está perdido. Porque é o que a Bíblia diz, o profeta não podia dizer outra coisa. Amém. Você diz: minha mãe é tão amável. O filho ou a filha que tem aquela mãe cristã, cheia do Espírito Santo, eleita de Deus.
Aí o filho ou a filha diz: minha mãe é tão amável, eu sei que se ela morrer, ela vai para o céu, porque ela realmente tem um sinal, ela realmente tem o Espírito Santo, ela realmente é uma salva, ela realmente foi batizada com o Espírito Santo, ela tem a vida eterna, ela nasceu de novo. Se ela morrer, ela vai para o céu, irmão Branham. Aí o profeta pergunta: e você, irmã? E você? E você tem o mesmo Espírito Santo que sua mãe tem? E você, irmão, tem o mesmo Espírito Santo que sua mãe tem? Toda a família tem que estar debaixo do sinal. Aleluia! Glória a Deus, amém? A coisa é individual. Deus trata conosco individualmente. Há pouco, estive no encontro de pastores, há pouco, eu conversando com um ministro desta nação, um ministro de muita influência, eu perguntei para ele: então quer dizer, o irmão crê que o irmão é um eleito? Creio. Então porque o irmão o filho dele estava até presente, então porque o irmão é um eleito, o seu filho de qualquer maneira vai ser salvo? Ele disse: não, ele tem que se virar. Eu creio que ele será salvo, mas ele tem que se virar. Quer dizer, ele tem que ser um cristão para poder ser salvo. Ah, o irmão crê assim, né? Eu sei que o irmão crê de outra maneira. Ah, quer dizer que porque ele é filho do irmão, porque o irmão é eleito, então de qualquer jeito ele não vai. De qualquer jeito ele não vai ser. Não, eles têm que ser. Em outras palavras, ele tem que aceitar Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso que a Bíblia diz. Mas é isso que o profeta tem ensinado. Glória a Deus. Amém. No parágrafo 284. Só quando o sinal é exposto, o Espírito Santo, o sinal, então toda a família deve estar sob esse sinal. Sangue, pai e mãe, eu sei como se sentem. Papai e mamãe, eu sei como se sentem. Eu também tenho filhos, eu tenho que vê-los salvos. O profeta disse: eu tenho que ver meus filhos salvos. Eu estou falando a mim mesmo hoje, veem? Eu tenho irmãos, tenho uma irmã, tenho entes queridos, eu desejo vê-los salvos também. Desejo. Eu desejo vê-los salvos também. Mas, recordem, sem a exposição do sinal, eles perecerão. Se não receberem o Espírito Santo, eles perecerão. Isso é o parágrafo 284. O profeta dizendo, afirmando, mas é o que a Bíblia diz. Amém. Mas não haverá ressurreição para eles. É verdade. Eles estão perdidos só quando o sinal é exposto. Amém. Se o sinal não for exposto, estarão perdidos. É forte, mas é a palavra. Amém. É por isso que o profeta diz: sem Cristo perdemos completamente tudo. Mas para encerrar, vejamos o parágrafo 309. Ainda desta mensagem, o sinal. Isso é exatamente o que devemos fazer hoje. Se você deseja a salvação de algum ente querido, você deseja a salvação de algum ente querido? Amém. Amém.
Todos nós desejamos, não desejamos? Porque ninguém quer nenhum ente querido perdido. Nós queremos todos no céu. Se a gente pudesse, salvaria todos. Se a gente pudesse, a gente trazia primeiro os nossos para dentro. Mas não, a gente não obriga. Nem Deus força, quanto mais Deus não força, eu forço. Você não pode forçar, Deus não força. Deus deixa a coisa bem diante de nós. Para o ser humano escolher. Desejamos a salvação dos nossos queridos, não desejamos? Amém. Desejamos, mas veja o que devemos fazer. Veja, seu profeta, o que o profeta diz? Porque o que é dito por aí, se fosse desse jeito, como se salvar a fato, não precisava nem do sangue de Jesus Cristo. Só bastava ser bom, só bastava ser sincero. Mas acabamos de ver o profeta dizendo que isso não salva ninguém. O cristão faz boas obras não para se salvar. O cristão faz boas obras porque já é um salvo. Amém. Então veja, se você deseja a salvação de algum ente querido, é melhor fazê-lo entrar agora, não depois, agora. Mas é fácil? É fácil você fazer o ente querido aceitar Jesus? Não tem como. Ele diz mesmo a você: eu conheço, há poucos dias eu batizei uma pessoa, e o esposo dela disse assim: eu nem sei se ele já foi alguma vez na igreja. Nem sei se ele foi alguma vez. Mas o esposo dela dizia assim, era de uma denominação. Aí o esposo dela dizia assim: você quer se batizar? Vai se batizar na igreja da minha mãe. É a igreja que é certa. Parece que ele nunca foi na igreja da mãe dele. Se for, eu nunca vi ele. Se ele já foi, eu nunca vi. Se eu vi ele uma vez em um certo lugar, nem se eu ver ele não conheço, tanto tempo eu não conheço mais ele. Mas ele sempre, ele pega umas picadas, só meio triscado. Mas diz: você quer se batizar? Batiza na igreja da minha mãe, é a igreja que está certa. Ele vê a mãe dele, como é que a mãe dele vive em casa. Ele é cego. A esposa aceitou a mensagem. O primeiro culto que for, aceitou a mensagem. Amém. Não se decidiu no primeiro culto: eu vou fazer uma visita. Fez a visita. Não se decidiu naquele primeiro culto, mas no culto de oração, que nem chamado de altar foi feita, ela veio: eu quero essa mensagem, eu quero aceitar Jesus. Amém. E agora há pouco passei por lá e batizei ela. Amém. Meu Deus, mostra onde é que está a verdade e não quer. Eu disse: irmã, continue orando pelo seu esposo, para que ele faça essa decisão que a irmã fez. A igreja do fulano é certa. Por que você não vai lá e aceita o que o fulano aceitou? Eu vou ajudar aquela igreja. Tudo bem, mas não vá pensar que você vai ser salvo porque ajudou a igreja, não. Nunca vá pensar que você é salvo porque é dizimista, ou porque é ofertista, ou porque você ajuda a viúva, ou porque você ajuda o órfão. Nunca vá pensar que você vai ser salvo por isso. Nem eu, nem você. Somos salvos se aceitarmos Jesus Cristo. Ele é o remédio para a minha alma e para a sua alma, para eliminar o pecado meu e o seu. Porque sem ele está tudo perdido. Por isso o profeta está dizendo aqui: sabe, se você deseja a salvação de algum ente querido, é melhor fazê-lo entrar agora. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu amigo, quer salvação? Aceite Jesus. Arrependa dos seus pecados. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio da vida eterna.
E o profeta disse: faça entrar agora. Não é depois da morte, não. Agora. Não depois da morte. Porque depois da morte, qual é o pecador perdido que não está arrependido? Tanta oportunidade que eu tive. Você dá uma nota de 100 a uma pessoa, é difícil dizer, não quero isso não, é difícil, né? Mas aí você não entrega, é sua, ele já está agarrando já, com medo de você se arrepender, não dá mais. Mas você entrega um folheto, ó, aí te ensina como você salva. Sabe disso. O canceroso está desenganado dos médicos, mas se alguém chegar com um papel aqui, esse papel ensina como você ser curado, ele vai ler. Se não sabe ler, mas vai chamar uma pessoa para ler, para ouvir como fazer o remédio, para ficar bom, para curar essa carne. E por muito que você viva, eu ou você, quando tiver com 100 anos de idade, não sabe mais quem é, a maioria não sabe mais quem é o pai, nem quem é a mãe. Agora, quando você bota um folheto que ensina na mão da pessoa, que ensina como encontrar o caminho que nos leva à vida eterna, o mundo não está nem interessado nisso. Mas o conselho do profeta está aqui, que é a Bíblia. Se você deseja a salvação de algum ente querido, é melhor fazê-lo entrar agora, aceitar agora. Não depois, agora. Não, pastor, mas você sabe, na hora que ele estava morrendo, ele aceitou. Mas será que ele não teve oportunidade antes? Será que não foi dada a ele a oportunidade antes? O profeta conta da experiência da mãe que tinha um filho na prisão, e a mãe foi ao governador e pediu, implorou de joelho diante do governador, e o governador disse: eu vou lá na cadeia conversar com ele. Aí o governador foi lá, pegou lá, o governador foi na penitenciária ver a coisa como que é. O governador chegou na penitenciária, o porteiro disse, chamou ele e disse, ele chegou assim, o governador chegou e disse para ele assim: olhe para mim, eu posso lhe tirar dessa penitenciária, ele ia ser executado. Ele nem olhou para ele, de cabeça baixa ficou. Olhe para mim, eu quero conversar com você. Insistiu, o profeta diz na mensagem Vida, se eu não me engano, insistiu, ele nem olhou para o governador. O governador, que é o que Jesus vive insistindo com os pecadores, olhar para ele, aceitar ele. O governador olhou, foi embora. Eu vim aqui para tirar você dessa penitenciária, mas você não quer. Voltou. Quando ele foi embora, o porteiro disse: você sabe quem é aquele homem? Não, o governador. É o governador. O governador veio aqui para lhe soltar. Você não quis. A mãe implorou, chorou de joelho. O governador teve tanto dó. Ele não mandou o bilhete com o Abraão Lincoln, não. Ele mesmo foi olhar. Mas ele não quis olhar para ele. E o profeta disse: é isso que Jesus faz com cada pecador. Cada pecador está na pior prisão que existe, chamada pecado. E Jesus diz assim: pecador, olhe para mim. Olha o que eu fiz por você na cruz do Calvário. Sai desse cativeiro e me aceite. E o pecador não quer. Aí na hora da morte, não, mas se arrependeu na hora da morte. Mas será que ele não teve oportunidade antes? Porque Deus dando uma oportunidade ao ser humano já deu demais. Porque nós nascemos
sem oportunidade. Adão não nasceu em pecado como eu e você. O diabo enganou ele e Deus foi lá e deu a oportunidade a Adão e Eva e redimiu eles. Eu e você, nós nascemos sem oportunidade, porque nós já nascemos em pecado. Mas mesmo assim Deus deu a mesma oportunidade que deu a Adão e Eva, deu a mim e a você. Eu aceitei, você aceitou, e estamos aqui louvando a Deus e fazendo tudo para que alguém veja o que nós temos visto. Amém, amém. Por isso o profeta diz: sem Cristo perdemos completamente tudo. Que Deus ajude a cada um de nós. Amém. E que estas poucas palavras possam encontrar lugar no meu coração. Amém. No seu coração. Amém. Irmão, irmã, louvado seja Deus. Amém.